E nós vamos meditar um pouco também na palavra do Senhor. E eu gostava de partilhar convosco um pensamento. E gostava de começar por falar acerca de uma palavra que nós temos nas Escrituras. Palavra essa que os entendidos, aqueles que estudam a fundo as Escrituras e que sabem quantas vezes é dito certas palavras e certos assuntos, dizem que unicamente 3 vezes esta palavra ela aparece nas Escrituras e todas as 3 no Novo Testamento. E essa palavra é inefável. Não sei se toda a gente sabe o que quer dizer inefável. Se não sabem, andámos na mesma escola juntos. E eu fui, ainda bem que existem os dicionários, para nós sabermos de facto o que é que as palavras significam, quando não sabemos qual é. E esta palavra inefável significa que se não pode exprimir por palavras. Ou seja, é algo que não é exprimível por palavras. É um sentimento, é algo que se sente, que não há palavras que possam descrever, que possam transmitir aquilo que sentimos. Não há palavras. Portanto, é inefável. É algo que ultrapassa tudo o que podemos imaginar e que, de facto, não podemos exprimir por palavras aquilo que sentimos. Mas podemos mostrar aquilo que sentimos. Pode ser visível aquilo que sentimos, mas explicar é difícil. E de facto há coisas, nós vivemos num mundo em que tudo tem que ser explicado. Tem que se explicar tudo, tem que se dizer tudo. Mas há coisas que não se conseguem explicar. Há coisas que só se conseguem viver, sentir e mostrar através do que sai. Mas não é possível realmente exprimir por palavras aquilo que realmente nós sentimos. E a primeira palavra, a primeira vez, o primeiro versículo em que aparece essa palavra na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, e versículo 15, que diz: graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Graças a Deus pelo seu dom inefável. O apóstolo Paulo, ele dá graças a Deus pelo dom, pela oferta, pela dádiva. Uma dádiva que era inefável. Que não há palavras para poder descrever exatamente o que é que significa esta dádiva. O contexto em que esta palavra aparece, se nós lermos o capítulo 8 e o capítulo 9, ele aparece no contexto de dar. No capítulo 8, o título deste capítulo, pelo menos na minha Bíblia está, é a coleta para os cristãos pobres na Judeia. O apóstolo Paulo faz um apelo aos crentes para que levantem uma coleta, uma oferta para os crentes pobres da Judeia. Portanto, apela no sentido de que os crentes deem, do dar, na ajudar aqueles que precisam. Irmãos, a própria Escritura diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. É muito mais feliz aquele que dar do que receber. E de facto, quando nós podemos dar, e o apóstolo aqui não somente ele se refere ao dar monetariamente, em relação à oferta para os crentes pobres, para aqueles que eram pobres e portanto precisavam de ser ajudados, mas o apóstolo fala-se também no sentido de nos darmos a nós mesmos.
E os crentes não só deram financeiramente, mas se deram a si mesmo. Portanto, o contexto em que esta palavra aparece é no contexto do dar. E de facto, irmãos, se nós nos sentimos felizes quando damos, quando podemos dar alguma coisa que vai ajudar alguém, que vai ajudar a minimizar o sofrimento de alguém. Aliás, isso às vezes quando vimos na televisão algumas reportagens sobre pessoas que andam em Lisboa a ajudar os sem-abrigo, e que é um trabalho notável, ajudar aquelas pessoas que nada têm, e estas pessoas saem do seu conforto, do seu lar, e andam durante a noite a dar uma sopa àqueles que nada têm. Estas pessoas, elas próprias dizem como se sentem felizes por poder ajudar, por poder de facto dar alguma coisa a estes que nada têm. E se isso nos faz feliz, agora vamos imaginar na maior dádiva que jamais aconteceu, a dádiva do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. Ele deu o seu Filho por amor de mim, por amor de cada um de nós. Esta dádiva não tem comparação. Não há comparação com esta dádiva, porque ela é única. O nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Ele deu o que mais precioso Ele tinha, o seu Filho, o seu amado Filho, e Ele o deu por amor de mim, o deu por amor de vós, o deu para morrer ali naquela cruz, para sofrer em nosso lugar. E esta é a maior dádiva da humanidade, à humanidade, a dádiva de Deus, para que todos tenham de facto a oportunidade de se reconciliarem com Deus. É de facto a dádiva mais importante. E esta dádiva, ela fez feliz também Deus. Deus ficou feliz, e ficou feliz por ver cada um de nós que já aceitamos o Senhor Jesus, aceitamos esta sua dádiva. Há alegria nos céus quando uma alma se arrepende. Há alegria nos céus quando uma alma se arrepende, quando uma alma se salva. Portanto, aquilo que Deus deu, Ele transmite uma alegria, dá uma alegria que não é possível descrever exatamente por palavras. Não é possível descrever por palavras, nem é possível entender em toda a sua profundidade. Mas graças a Deus, que ainda que a minha mente seja limitada, eu entendo que Deus deu o seu Filho por amor de mim. Que Deus deu o seu Filho porque me ama. Deus deu o seu Filho porque me quer. Deus deu o seu Filho para me salvar, para me dar vida e vida com abundância. Graças a Deus por aquilo que eu posso entender. E eu oro para que todos possam entender esta grande verdade, esta grande e única dádiva de Deus. E permita ao Senhor que de facto nós possamos também, à semelhança do que as crianças cantaram há pouco, nós possamos proclamar a este mundo a dádiva de Deus. Aquilo que Deus deu a este mundo, a salvação em Cristo Jesus. E o outro versículo que aparece esta mesma palavra na segunda carta aos Coríntios também, no capítulo 12 e versículo 4, que diz: fui arrebatado ao paraíso e ouvi palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. O apóstolo Paulo, como sabemos, ele foi arrebatado ao terceiro céu. E ele diz que ouviu palavras.
inefáveis, palavras que são indescritíveis, palavras que ele não consegue descrever aquilo que ouviu. A linguagem do céu não é a nossa linguagem. Aquilo que ele ouviu no céu, ele não consegue, de facto, ele não estava proibido de dizer aquilo que ele ouviu lá no céu. Ele não conseguia dizer o que é que ouviu. Por palavras suas, por palavras humanas, ele não conseguia dizer, exprimir exatamente aquilo que ouviu no céu, aquilo que ele sentiu, aquilo que ele viveu. Ele não sabia encontrar, e não há palavras que pudessem descrever esse momento, aquilo que ele de facto ouviu. E realmente há momentos que não há palavras para descrever. Certamente, irmãos, cada um de nós já viveu momentos que nos marcaram de tal maneira que nós dizemos: eu não consigo dizer o que é que sentia. Eu não consigo dizer, mas eu sei o que é que sentia. Eu sei a alegria que sentia. Eu sei o gozo que eu sentia. Mas não consigo dizer, não consigo falar por palavras aquilo que de facto eu vivi. E esses momentos só são vividos por aqueles que andam perto de Deus. Aqueles que andam perto de Deus vivem momentos desses. Momentos em que ficam sem palavras. Quantas vezes nós, no dia a dia, em algumas situações, nós ficamos sem palavras. Às vezes até negativamente. Só ouvimos coisas que ficamos sem palavras. Só às vezes nos dizem coisas que nós ficamos sem palavras, sem saber o que dizer. Agora, quem anda perto do Senhor vive momentos, vive de facto situações, vive momentos que são indescritíveis, que não é possível descrever por palavras aquilo que realmente se sente. Mas é visível, mas pode ser visível e deve ser visível e deve-se mostrar aquilo que se sente, a alegria e o gozo que se sente por andar com o Senhor, por ser do Senhor, por viver para o Senhor, por sentir a presença do Senhor na nossa vida. Não se pode por vezes exprimir em palavras, mas podemos mostrar através da nossa expressão, do nosso comportamento, da nossa forma de estar, aquilo que Deus é para nós. E aquilo que Deus tem feito e nos tem feito sentir ao longo da nossa vida. E por fim, na primeira epístola de Pedro, nós temos a outra palavra, noutro contexto, esta mesma palavra na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1 e no versículo 8, que é dito: ao qual não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. O apóstolo está a falar em relação à fé. A fé no Senhor Jesus Cristo. Está a falar em crer no Senhor Jesus Cristo. E este novo nascimento, quem crê no Senhor Jesus Cristo, esta nova vida, ela transmite um gozo, uma alegria que é inefável, que é indescritível. Ele estava a falar acerca de pessoas que não viram o Senhor. Ele viu. Pedro tinha visto o Senhor, tinha estado com o Senhor, mas a audiência dele não tinha estado com o Senhor. Nenhum de nós esteve com o Senhor, nenhum de nós o viu com os nossos olhos, mas o temos visto com os olhos da fé. E aquilo que temos visto e aquilo que temos sentido nos tem dado uma alegria e um gozo que é indescritível. Não há palavras para poder definir, para poder realmente dizer aquilo que nós sentimos pelo facto
de sermos do Senhor, de termos esta certeza, a certeza de que somos dele, de sentirmos a sua presença na nossa vida. Este gozo, esta alegria que é permanente, porque não há maior alegria, irmãos, do que a alegria da salvação. Esta alegria, esta certeza de que somos do Senhor, de que estamos nas mãos do Senhor e que nada nem ninguém nos arrebatará desta mão. Pertencemos ao Senhor, estamos unidos a Ele e esta união nos dá uma alegria e um gozo que é de facto indescritível, mas que pode ser visível. E quantas vezes, e certamente alguns de vós poderiam dar testemunho disso, que algumas pessoas dizem: o que é que tu tens? As coisas estão tão mal, tão coisa, e tu estás alegre. É a alegria do Senhor, é o gozo do Senhor que ultrapassa todas as coisas, que ultrapassa todas as situações. Não se pode exprimir por palavras, mas sentir o gozo e a presença do Senhor é algo que só aqueles que pertencem ao Senhor podem sentir, podem viver. É essa alegria e esse gozo. E permita ao Senhor que nós vivamos nesse gozo e nessa alegria permanentemente. Permanentemente. Sintamos esse gozo e essa alegria. Mas, irmãos, por vezes, ao longo da nossa vida, surgem notícias que podem mudar a nossa vida. Ao longo da nossa vida, da nossa peregrinação neste mundo, podem surgir e surgem notícias que mudam a nossa vida. A notícia de uma doença muda a nossa vida. Muda a nossa forma de estar. Muda. A notícia da morte de um familiar muda a nossa vida. A notícia da morte do marido, da esposa, muda a vida do cônjuge. E por vezes a mudança é terrível. Eu conheci um irmão lá em Almada que era um homem de Deus e ele trabalhava inclusivamente num café e ele era um evangelista. Não havia ninguém no café que ele não falasse. Sempre testemunhou, falando do Senhor. E ele era casado, não tinham filhos. E viveram, não sei ao certo, mas muitos anos. E a esposa morreu. E a notícia da morte da esposa, a separação da esposa, foi algo terrível. Que o fez vir a cair, até o Senhor ter misericórdia dele e o chamar à sua presença, para não cair mais fundo. E por vezes, portanto, há notícias que mudam a nossa vida e por vezes nos fazem desaparecer o gozo, a alegria. Ou pelo menos tentam fazer desaparecer o gozo e a alegria. Mas, irmãos, há notícias que mudam a nossa vida, mas não há nada que mude Deus. Há notícias que mudam a nossa vida, é verdade. O facto de estarmos viúvos, é lógico que muda a nossa vida. Falta-nos alguém que amávamos, alguém com quem vivíamos anos e anos, alguém que nos apoiava, nos apoiava e em quem nos apoiávamos. Muda a nossa vida. Mas uma coisa nós temos que ter sempre bem presente e não podemos esquecer jamais, é que não há notícia nenhuma que mude o meu Deus. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E eu quero que eu sinta o mesmo gozo antes e depois na mudança da minha vida. Eu quero que essa mudança que nessa mudança o gozo e a alegria continuem. Porque Ele vai continuar na minha vida. E se eu antes tinha gozo e alegria, porque esse gozo e essa alegria vinham dele. E se alguma coisa mudou na minha vida, essa mudança, Ele continua a estar presente. E Ele continua a fazer-me sentir o mesmo gozo,
a mesma alegria. Temos um exemplo. Moisés, em Josué, no livro de Josué, nós temos aqui, no capítulo 1, Josué no capítulo 1, e o versículo 2, nós temos esta notícia: Moisés, meu servo, é morto. Moisés morreu. E certamente que o povo pensou: o que é que vai ser de nós agora, sem Moisés? O que é que vai ser de nós? A mesma coisa, se calhar, nós já perguntamos: o que é que vai ser da minha vida agora? Veio a notícia do desemprego: o que é que vai ser da minha vida agora? Veio a notícia de uma doença: o que é que vai ser da minha vida agora? O povo que foi trazido do Egito pela mão de Moisés. Moisés libertou do Egito, lá da escravidão, conduziu o povo, enfrentaram o Mar Vermelho. O Mar Vermelho se abriu. Os egípcios morreram afogados. Eles passaram a pé enxuto. Andaram pelo deserto. Enfrentaram muitas dificuldades. E em todos os momentos, eles sabiam que Moisés estava ali. Eles podiam contar com Moisés. Eles amavam Moisés. E Moisés amava o seu povo. Moisés era uma força para aquele povo. Dava segurança àquele povo. E agora a notícia chega: Moisés é morto. Moisés está morto. E certamente o povo, e agora? Quem é que nos vai conduzir até à terra prometida? Quem é que vai ser connosco? Quem é que nos vai conduzir? Quando surgirem os problemas, a quem é que nós nos vamos dirigir? O que vai ser de nós? São perguntas que se calhar alguns de nós já fizemos. O que vai ser de mim agora? Com isso, sem isto, sem aquilo, sem aquilo outro, podemos aqui imaginar o que vai ser de mim. É curioso que em Deuteronômio, no capítulo 34, logo o último versículo, que é logo atrás, Moisés, ele subiu ao monte Nebo, onde morreu, onde o Senhor lhe deu a possibilidade de ver a terra prometida. Ele contemplou a terra prometida e o Senhor mostrou-lhe, mas disse: ali não entrarás. Deus é amor, mas Deus é justiça. E Moisés era um grande homem de Deus, mas Deus é justiça. E Moisés morreu contemplando a terra prometida. Como alguns irmãos que partem para o Senhor e dizem: já vê o Senhor. Partem com a visão do Senhor. Moisés partiu vendo a terra prometida. E aqui neste versículo é dito que ele foi sepultado ali no monte. Eu não sei quem o sepultou. Só estava ele ali, o Senhor. Mas ele foi sepultado ali. Até o dia de hoje a sua sepultura nunca foi achada. E eu compreendo porquê. Porque senão aquela sepultura tornar-se-ia numa idolatria. Seria mais venerada do que o próprio Deus. Mas Moisés era apenas o servo do Senhor, como muitos outros. A honra e a glória é para o Senhor. Não era para Moisés. Nem Moisés queria tal coisa. Portanto, Moisés é morto. E neste capítulo nós vemos que o povo chorou. Chorou a partida de Moisés. E há de facto momentos na nossa vida que nos fazem chorar e nos fazem perguntar: o que será de mim agora? Mas esquecemos que é o Senhor que está no controle. O mesmo Senhor que estava com Moisés e que através de Moisés cuidava do seu povo. Deus é o mesmo.
E por isso nós vemos em Josué no capítulo 1, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu te dou aos filhos de Israel. Moisés e Josué eram diferentes, com certeza. Mas quem marcava a diferença entre um e o outro é o Senhor. Moisés nada tinha a ver com Josué. Eram pessoas completamente diferentes. Moisés, segundo a Escritura diz, era o homem mais manso à face da terra. E para suportar toda aquela gente tinha que ser muito manso. Porque todo dia aquelas pessoas tinham alguma coisa para dizer. Mas, como se costuma dizer, a paciência tem limites. E numa falta de paciência, Moisés fez algo que não devia, e isso custou-lhe a não entrada na terra prometida. Mas Moisés era de facto um homem de Deus, e era alguém que amava o seu povo e era amado pelo seu povo. Nós lemos em Êxodo, no livro de Êxodo, no capítulo 32, Êxodo no capítulo 32 e versículo 32, nós lemos assim: agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço do teu livro que tens escrito. Isto é Moisés a falar com Deus, e Moisés amava de tal maneira o seu povo, que ele diz, o povo havia cometido um pecado grave, e o Senhor punia o seu povo. E Moisés ora e diz: Senhor, perdoa o pecado do povo. Senão, prefiro que tu me risques do teu livro. Prefiro que me afastes, que me risques. Mas perdoa o teu povo. Portanto, Moisés amava o seu povo. E o seu povo amava Moisés. No capítulo 33 e versículo 11... diz: falava ao Senhor a Moisés face a face, como a qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava no meio da tenda. Falava ao Senhor a Moisés face a face. Moisés era alguém que tinha uma comunhão profunda com Deus. Era alguém que andava muito perto de Deus. E isso era visível na forma como ele estava no meio do seu povo. Portanto, ele amava a Deus, ele amava o seu povo, e o seu povo o amava, e por isso ele queria o melhor para o seu povo, e conduzia o seu povo. Agora ele morreu, e agora o povo certamente ia sentir a falta de Moisés. Mas Deus não abandona o seu povo. Por isso, a nossa vida pode mudar, mas nunca te esqueças. Deus não te abandona. As coisas podem mudar. Pode haver alguma coisa que muda a nossa vida. Mas não há nada que mude Deus. Deus continua lá sempre. E de facto Deus continua a querer abençoar, a querer transmitir e a querer que tu sintas o gozo inefável que sentias antes, em que a tua vida corria normalmente, em que tudo corria bem. E agora, depois da notícia, depois da mudança, seja ela qual for, nunca te esqueças, Deus continua o mesmo. Ele continua a querer abençoar-te, consolar-te. Ele continua a querer que tu sintas o gozo inefável. Mesmo no meio de alguma dificuldade, de alguma tribulação, Ele quer que tu sintas o gozo inefável da sua presença, da sua bênção. Porque Ele vai lá estar. Porque Ele estará sempre presente. Então, Deus fala com Josué. Deus escolhe Josué. Traz Josué para ser ele a substituir Moisés, a conduzir o povo para a terra prometida. E o que é que Deus disse a Josué? Diz Josué, versículo 5 do primeiro capítulo de Josué: ninguém me susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei.
assim serei contigo, como fui com Moisés. Deus não mudou. O facto de Moisés não estar, Deus não deixou de estar. Não estava Moisés, estava Josué. Mas, tal como Moisés foi aquilo que foi, pela graça de Deus, e Josué seria aquilo que iria ser pela graça de Deus, pelo poder de Deus, pela presença de Deus na sua vida. Eu serei contigo. Ouvimos todos? Deus é comigo, Deus é convosco. Ele jamais nos deixará. Muda a nossa vida o que mudar. Aconteça o que acontecer na nossa vida. Ele continua a dizer a mesma coisa. Não te deixarei, nem te desampararei. Eu estarei contigo e te ajudarei. Diz o versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo. Há coisas que Deus somente pode fazer. Mas há outras que nós temos que fazer. E o esforçar-nos temos que ser nós. Esforça-te. Tem bom ânimo. Sente alegria. As coisas mudaram. O povo está triste. Mas tu está alegre. Para que o povo esteja alegre. Para que o povo veja que eu estou contigo. E eu estou com eles. Fui eu que os libertei. Sou eu que os vou conduzir à terra prometida. E sempre neste percurso, eu sempre estarei contigo, estarei com eles. Nós caminhamos para a glória. Nós caminhamos para a glória. Nesta nossa peregrinação, aconteça o que acontecer na nossa vida, a promessa do Senhor é: não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, tem alegria, tem gozo, um gozo inefável, porque podes ter a certeza, eu sou contigo. Jamais estarás só, seja em que situação for, jamais tu estarás só. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te, tem bom ânimo contigo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Somente atenta para a minha palavra. Nunca te desvies da minha palavra. Valoriza a minha palavra. E leva o povo a valorizar a minha palavra. É isto, irmãos. Seja em que situação for, muda a nossa vida que mudar. Jamais nos afastemos desta palavra. Ela é a nossa palavra, a palavra do Senhor. Esta é a palavra de consolo. Esta é a palavra que nos consola. Esta é a palavra que nos mostra o sentido que devemos seguir, porque ela é a palavra de Deus. E que o Senhor nos ajude a que nada nem ninguém nos aparte desta palavra, mas que a amemos e que, de facto, ponhamos em prática na nossa vida. Não se aparte a tua boca ao livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Irmãos, que de facto o Senhor nos abençoe e que fique bem presente na nossa mente. Nenhum de nós está livre de haver mudanças na nossa vida. A nossa vida tal como a temos hoje, ela pode mudar lá à frente. Podem vir notícias que podem mudar a nossa vida. Mas nunca esqueçamos, não há nada que mude o Senhor. Não há nada que mude o Senhor. Ele permanecerá sempre o mesmo. E Ele para nós permanecerá sempre o mesmo. Que o Senhor nos abençoe.